Cordiais saudações, a equipe do programa Reportagem Proativa escalou o orfanato Dom Orione, onde teremos o privilégio e a oportunidade de ter a conversa com o diretor da Ação Social, Paulo. Ele que irá contar-nos o historial do orfanato Dom Orione. Numa entrevista concedida à mais nova televisão, a voz de Paulo Massango, assistente social dentro da obra Dom Orione, reporta o breve historial da instituição e a vida cotidiana dos petizes. Primeiro agradecer a oportunidade que nos dão como centro de acolhimento de crianças com necessidades especiais, obra Dom Orione. Por falar um pouco, partilhar este momento deste trabalho que a gente está a fazer a nível do cuidado das nossas crianças com deficiência. Meu nome é Paulo Massango, sou, conforme disse, o responsável da assistência social dentro da obra Dom Orione, que é uma extensão da pequena obra da Divina Providência, que é a congregação religiosa, não é? E que o carisma é sempre ajudar as pessoas necessitadas. E como centro de acolhimento foi instalado ou foi constituído desde o ano 2008, em agosto, mas como congregação Dom Orione já estava cá em Moçambique desde 2003, que pertence à paróquia João Bosco do Bagamoio. Dom Orione é uma congregação religiosa de cariz humanitário, intitulado Pequena Obra da Divina Providência, que reúne padres orionitas e missionários que fazem acontecer o legado deixado pelo fundador da congregação, São Luís Orione. Dom Orione é a extensão, conforme eu disse, de uma congregação religiosa chamada Pequena Obra da Divina Providência, onde congrega padres, né, orionitas e outros missionários que fazem acontecer este carisma deixado pelo São Luís Orione. São Luís Orione foi o fundador desta congregação, que hoje em dia é um santo. E nós seguimos aquilo que é o legado deixado por este santo padre, São Luís Orione. Só que Dom Orione, como congregação, tinha que definir aquilo que é o seu carisma, né? No âmbito do atendimento às pessoas com alguma necessidade. E para cá em Moçambique, nós como congregação, com Dom Orione, identificamos trabalhar com crianças com necessidades especiais que vivem em extrema pobreza e uma particularidade serem crianças abandonadas ou rejeitadas pelas próprias famílias. Em Moçambique, a congregação vem trabalhando desde o ano 2003. Na altura, pertencia à paróquia Dom Bosco, localizado em Bagamoio. Em agosto do ano 2008, é batizado como Centro de Acolhimento a Crianças com Necessidades Especiais, obra Dom Orione. Nós contamos com a colaboração de funcionários que são contratados para ajudar o centro na promoção de bem-estar das crianças.
considerando que os funcionários fazem parte de um agregado familiar e precisam ter salário para atender aquilo que são as despesas gerais familiares. A instituição tem criado condições de modo a dar uma pequena remuneração aos funcionários. Os nossos colaboradores são funcionários contratados, não é? Para poder ajudar a esta congregação a fazer o bem a essas crianças, não é? Então, sabendo que os colaboradores saem de famílias também e que precisam de ganhar alguma coisa para poderem sustentar as próprias famílias, não estando aqui a cuidarem das crianças e voltarem sem receber nada, nós optamos em criar condições de pagamento ou contratar esses funcionários para poderem fazer atendimento. Acrescentou que a obra Dom Orione tem uma equipe técnica que trabalha diretamente com os funcionários no plano de intervenção, avaliado mensalmente através da Assembleia Geral, tendo em vista fazer o balanço das atividades prestadas às crianças. Nesse âmbito, cada funcionário presta esclarecimento à direção sobre o exercício das suas funções em relação aos petizes. Que critérios são usados para avaliar a prestação do serviço dos mesmos? Temos uma equipe técnica que trabalha diretamente com o resto dos funcionários e diretamente às próprias crianças. Nós sempre definimos, temos um plano de intervenção e que esse plano de intervenção é avaliado em cada mês em que nós temos um encontro do balanço das atividades que prestamos para as crianças. Então, cada funcionário vai apresentando aquilo que faz o dia a dia em relação às crianças e vamos ver se o funcionário cumpre na íntegra aquilo que é o planificado. Então, este é uma das formas que nós adotamos para poder avaliar a resposta a partir daquilo que é o plano de intervenção, os objetivos que nós queremos atingir em relação a um atendimento determinado de cada criança. A nível da cidade de Maputo, são poucas instituições que acolhem este grupo-alvo, com necessidades especiais e múltipla deficiência. São poucas instituições que fazem um acolhimento a este grupo-alvo de crianças com necessidades especiais, né? Com deficiências múltiplas, mais profundas como essas e abandonadas, né? Eu me lembro que existia, que era o Centro 1º de Maio, que pertence ao Ministério do Gênero e Criança e Ação Social, que não é especificamente essas crianças com deficiência, tem outras crianças normais, entre aspas, que são atendidas. Mas em termos de um atendimento específico para a criança, nas condições que nós estamos a ver, conforme as vossas imagens ilustram para os telespectadores, é exclusivamente a obra Dom Orione a nível da cidade de Maputo. Em resposta a várias questões colocadas pela equipe, Massango aludiu que a primeira condição para o acolhimento no centro, a criança tem de ser aquela cuja família abandonou e a rejeitou. Como é que é feita a seleção? Existe uma seleção para acolher as crianças? A primeira condição de acolhimento da criança tem que ser aquela criança que é rejeitada ou abandonada. Temos alguns casos de crianças que têm família, mas a própria família não aceita a criança, não assume a criança devido à sua condição de deficiência e acabam criando situações que perigam a essa criança, não é? Porque nós assistimos um pouco na nossa realidade em relação a questões relacionadas com deficiência, onde muitas famílias imputem mais a responsabilidade da mulher por ter nascido uma criança com deficiência. Isso acaba
e gerando um conflito familiar. E para além de dar responsabilidade à mulher, isto acaba criando um confronto, porque há um grupo de famílias que acham ainda que uma criança deficiente que aparece dentro da família é porque existe alguma maldição, existe algo supersticioso dentro dessa família que fez com que essa criança nascesse nessas condições. Estamos numa sociedade que acredita em crenças sem base, razão ou conhecimento e acaba incumbindo a mulher a responsabilidade pelo fato da criança ter nascido com deficiência. O centro acolhe crianças que estão em situações complexas, no caso de abandono, rejeição e extrema pobreza. Esses são diversos aspectos analisados para posterior acolher a criança. Então, há muitas razões que a gente escuta e que compreende nas pessoas em relação à deficiência. Mas nós acolhemos a essas crianças que estão numas situações mais complicadas possíveis, que é o abandono, rejeição e alguns casos de extrema pobreza. Mas aquelas que nós vemos que a família pode conseguir, porque logo a pior, quando as pessoas têm uma criança com deficiência, a tendência é de querer trazer dentro da obra Dom Orione. E a Dom Orione não recebe simplesmente por ser uma criança com deficiência. Tem que haver toda esta prova que nos faz compreender que esta criança de facto precisa de ser acolhido. Enquanto é acolhida, está-se a trabalhar a nível da família para fazer compreender este fenômeno da deficiência, para desconstruir este pensamento ou este conhecimento que essas famílias têm em relação à deficiência, porque a maior parte das famílias olham isso como demônio, olham isso como feitiço, olham isso como alguém que criou problemas. Para Massango é difícil dizer o número exato de petizes que a instituição tem a capacidade de acolher, uma vez que depara-se com inúmeras situações de crianças abandonadas em vias públicas. Proferiu que o centro cria condições de acolhimento dependendo do estado em que cada criança encontra-se. No momento, a instituição acolhe 40 petizes, dos quais alguns têm idade compreendida entre 18 a 20 anos. Dependendo das situações em que se encontra, a obra Dom Orione cria condições para o acolhimento. Até agora nós temos um número de 40 crianças, todas com deficiência ou todas com necessidades especiais. Existe um intervalo de idade que pode se acolher a criança, sabendo que primeiro fala-se de criança. No caso da criança ser adulta, existe um certo local onde a criança é colocada? Mesmo dentro do centro, temos aquelas que já passaram dessa fase de criança. Estamos a falar mais ou menos das idades daqui dos 4 até alguns casos que nós temos de 20 e tal anos, que já estão aqui desde criança, não é? Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha jovens aqui e crianças. Nunca tivemos uma experiência de encontrar jovem ou adulto abandonado na rua e que apareça alguém com interesse de acolher aqui. Mas nós estamos a trabalhar simplesmente com crianças que podem variar dos 1 ano até 10 anos de idade. Mas temos jovens hoje em dia, porque não tendo onde deixar, porque cresceram, acabam ficando dentro do centro. Ainda acrescentou que, a quando da edificação da instituição, nunca teve casos negativos de crianças saírem do centro, uma vez que todos aqui presentes precisam de uma atenção profunda
devido às limitações que apresentam. O esforço é maior para controlar para que elas não saiam do portão para a rua, para não colocar-se em perigo. E nunca tivemos um caso de um desaparecimento, então, porque há um controle efetivo. O grupo-alvo da instituição Dom Orione são crianças portadoras de deficiência e crianças abandonadas. Aqui o nosso grupo-alvo são aquelas crianças com deficiências abandonadas ou rejeitadas pelas próprias famílias. Identificada a família, há um trabalho que a gente faz dentro do centro através do nosso trabalho de comunidade. Vamos lá contactar as famílias, demos apoio psicossocial a estas famílias para compreender esta natureza da deficiência. Porque o problema de abandono é a pessoa não conhecer a natureza do próprio problema do seu filho. A gente faz esse esforço para poder trazer a família a consciência sobre a deficiência. Assim conseguido, há alguns casos de sucesso que as famílias acabam entendendo que a única saída são elas de estar a criança. E nós, como Dom Orione, acreditamos que o melhor sítio é na família. Enquanto instituição, o atendimento de facto é redobrado, mas não é igual a quem está dentro da sua família, onde tem 4, 5 irmãos, que os tais 5 estão atentos para cuidar de uma única criança. Enquanto o centro estamos com 3, 4 pessoas, estão a cuidar cerca de 40 crianças. Fica mais complicado ser atendido na instituição que em casa. É isso que nós tentamos fazer, compreender as próprias famílias para poderem sentir esta necessidade de ficar com a criança, não tirar a criança da família para a instituição. Todos os colaboradores estão a responder de forma eficaz às exigências da casa, tendo como diretriz o plano de intervenção e a própria necessidade dos petizes. Temos a nível do centro fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e assistência social, de modo a responder àquilo que são as limitações que cada criança cá encontra-se. Como é que avalia o trabalho dos colaboradores da instituição? Bem, até este nível em que nós estamos, se vocês puderam ver que são crianças que estão com uma boa qualidade de vida, não é? E já o rosto, a maneira de ser da criança já mostra isso, apesar de serem crianças com aquelas deficiências todas que elas apresentam. Os colaboradores estão a dar resposta àquilo que é a necessidade da casa, como um plano de intervenção e a própria necessidade das crianças. Temos a nível de casa fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, a própria assistência social, assistência médica, medicamentosa, não é? Para poder dar resposta àquilo que é a necessidade das deficiências das crianças. Massango reiterou que no âmbito de prevenção do novo coronavírus, a obra da Divina Providência criou medidas imperativas de modo a enfrentar os efeitos negativos causados pela pandemia, reduzindo o contacto dos funcionários com os petizes. Os mesmos foram colocados em confinamento como forma de prevenção, restringindo o contacto com os visitantes, mas dando possibilidade a indivíduos que identificam-se com causas humanitárias e que almejam prestar apoio, dando alguma coisa, oferecendo apoio às crianças. Reservou-se dentro da instituição uma área em que as pessoas podem lá deixar donativos, tendo em vista que, devido à condição da deficiência, os petizes são alvos de risco da Covid-19. Em suma, a obra da Divina Providência Dom Orione está aberto para quem almeja dar auxílio no que concerne aos produtos alimentares
detergentes de limpeza para a higienização da instituição e mais. O Centro de Acolhimento e Obra Dom Orione localiza-se na Avenida de Moçambique, a arredores de Missão Roque.